Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar. Eu sou Michele Monaretti. Nós estamos estudando o livro de Atos. Eu quero, antes de começar a aula hoje, agradecer a vocês que estão acompanhando, pela quantidade de retorno, a quantidade de gente que eu tenho visto escutando através do Spotify. Quero ainda agradecer a você, leitor, pelo retorno que eu tenho recebido da Amazon, a quantidade de pessoas também que têm lido o livro. Mais uma vez, eu vou lembrar do lançamento do projeto Orais Sem Cessar, o livro As Sete Igrejas do Apocalipse, qual delas é você? Uma visão cristã sobre o comportamento humano. Como eu já havia dito, eu deixei até o capítulo 4 do livro como degustação no site do projeto Orais Sem Cessar. Dá uma corrida lá. Para você que ministra a palavra, que é professor de escola dominical, líder de célula, líder na sua igreja, o livro é um estudo. Então tem conteúdo aqui. Eu sei, como eu dou aula de escola dominical, como é difícil ficar preparando conteúdo. O livro é um conteúdo pronto. São 260 páginas de estudo. Para quem quer adquirir o e-book, já está disponível no site da Amazon. Para quem quer adquirir o livro com capa comum, basta enviar uma mensagem para o e-mail do Projeto Orais Sem Cessar, que está lá no site do Projeto Orais Sem Cessar. E para você que acompanha o Projeto Orais Sem Cessar em outro país, o livro com capa comum também já está disponível no site da Amazon. Pois bem, se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem Cessar, eu vou te convidar a conhecer as orações da palavra. Nós vimos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e todos os estudos bíblicos no site www.projetoraissemcessar.com ou na nossa página do Facebook e Instagram e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. Como eu falei, nós estamos estudando o livro de Atos. Nós abordamos na última aula a vocação missionária da igreja, né? A igreja ali de Antioquia é preocupada com enviar os seus membros, né, para fazer essa missão de levar a palavra do Senhor para outras regiões. Então, nós vimos na semana passada também a primeira viagem missionária de Paulo e já um concílio da igreja ali de Jerusalém, porque claro que quando começou ali a viagem, né, as igrejas sendo formadas, se levantaram pessoas contra ali, já precisou de um concílio, porque tiveram ali judeus, cristãos, né, convertidos, fariseus convertidos, que começaram a levantar aquela questão da lei mosaica para os gentios, querendo que os gentios também se adaptassem ali às regras, às leis mosaicas, como circuncisão e incircuncisão. Hoje a gente vai falar da segunda viagem missionária de Paulo, né? E ali Paulo em Atenas e Corinto. Bem, após essa segunda assembleia, né, que acabou ali escrevendo uma carta às igrejas afetadas com essas questões sobre circuncisão e circuncisão, Paulo e Barnabé decidem fazer essa visita a essas igrejas que foram estabelecidas ali na sua primeira viagem missionária. Desta vez, houve ali um motivo de discórdia, porque João Marcos, né, foi esse motivo entre os dois. Conforme nós estudamos na aula passada, na viagem deles, quando eles saíram ali de Chipre, né, e iam atravessando de navio ali para a Ásia Menor, tendo chegado eles ali a Perge da Panfilha, João Marcos decidiu abandonar Barnabé e Saulo, voltando para Jerusalém. E isso irritou bastante o apóstolo Paulo, o que causou, inclusive, divergência, né, entre ali João Marcos e Paulo. Barnabé e Paulo. Barnabé queria levar João Marcos também a todo custo com eles. Paulo discordou dessa discussão, dessa decisão, e já que João Marcos, da outra vez, preferiu estar, na verdade, em segurança ali no meio, né, da igreja de Jerusalém, do que se aventurar no meio dos problemas, né, que Paulo e Barnabé viriam a passar, que ele, né, sabia que mais ou menos que podia acontecer. Nós vimos, inclusive, que em todas as regiões, né, todas as cidades que eles passaram, sempre se levantavam opositores contra eles. Paulo chegou, inclusive, a ser apedrejado e dado como morto.
Só que Barnabé não arredou o pé também e não abriu mão de não levar João Marcos. Então, Barnabé foi acompanhado de João Marcos para Chipre e Paulo levou Silas, arrumou ali um outro companheiro para a Ásia Menor, para cidades que eles já tinham ido na primeira viagem, né? E com isso ali, muito provavelmente, Paulo queria fazer isso para entregar ali as cartas, né? Que foram escritas ali na decisão daquela Assembleia de Jerusalém, ali, né? Sobre aquela decisão apostólica. É, Então, saindo de Antioquia, Paulo e Silas chegam a Listra. E ali ele conhece ali Timóteo. E Paulo se agradou tanto dele que levou Timóteo com ele, né, nas suas viagens. Timóteo veio, inclusive, a se tornar amigo fiel e companheiro de Paulo nos anos seguintes. Saindo de Listra, Paulo, Silas e Timóteo agora, né, eles planejam, parece que ir a Éfeso, porém Deus os impediu. Depois eles planejaram a ir a Bitínia, mas outra vez Deus também os impediu. Então eles se dirigiram a Troade e lá Paulo teve uma visão. Está escrito: então atravessaram a Mícia e chegaram à cidade de Tessalônica, de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem na província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ali, né, ao povo dali. No verso 10, o escritor, né, Lucas, o autor ali do livro, deixa de usar o pronome ele, né, ele se referindo a Paulo, e passa a usar o pronome nós. O que nos parece que em Troade, né, Lucas se juntou a eles ali, né, se juntou a Paulo e os seus companheiros. Então, ali de Troade, eles seguiram para Filipos. A primeira pessoa convertida nessa cidade foi Lídia, uma negociante de púrpura vinda de Tiatira. Possivelmente foi ela a organizadora da igreja naquela cidade, né? Filipos foi a primeira igreja fundada ali por Paulo na Europa e foi uma das igrejas mais fiéis a ele. Ali, Lucas ficou ali, né? O qual mais tarde, por volta de 6 anos depois que ele se juntou a Paulo novamente. E depois desses 5 anos, depois que o Lucas ficou ali, né? Paulo escreve uma carta para essa cidade ali de Filipos. Outro fato que se deu nessa cidade de Filipos foi a conversão do carcereiro, conforme nós lemos. Ali, o carcereiro acordou, quando viu a cadeia, né, as cadeias estavam abertas, pensou que os prisioneiros tinham fugido, então puxou uma espada e ia se matar. Paulo gritou bem alto: não faça isso, estamos todos nós aqui. Aí o carcereiro pediu para que lhe trouxesse uma luz, entrou depressa na cela, se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois os levou lá para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? O que eles responderam? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Ou, conforme eu escrevi aqui, creia no Senhor Jesus e será salvo você e as pessoas da sua família ou da sua casa. O que me faz parar nesse versículo um pouquinho, foi por isso até que eu destaquei porque muita gente usa esse creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, como se fosse uma promessa universal. E lá mais para frente, quando Paulo vai escrever aos Coríntios, ele fala para quem tem cônjuge descrente, né, o marido, o esposo, ele fala assim: mulher, se o seu marido, que é descrente, consente em casar, continuar o casamento com você, não se aparte, não se separe. Mas se ele quiser separar, Deus não nos colocou como servos. Deixe ir e fique em paz, porque quem te falou que seu marido vai ser salvo? Mas se ele quer ficar casado com você, mantenha, porque agora seus filhos são santos, e assim também para o homem, né?
Se a sua mulher não quer se apartar, continue casado, mas se ela quiser se apartar, quem te garante que ela também vai ser salva? O que me faz parar para pensar se essa palavra que Paulo falou para o carcereiro, né, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, é uma promessa universal ou se foi específica ali. Porque nós vemos hoje em dia muitos lares divididos. Quantas famílias? O pai é e a mãe não. A mãe é e o pai não. Os pais são, os filhos não. Enfim, é uma luta diária e eu conheço cristãos que até filhos morreram longe da salvação do Senhor. Longe da salvação, sim, fora da presença. Salvação que só Deus sabe quem vai ser salvo ou não. Marido morreu sem estar na presença do Senhor, pelo menos ao que tudo indica. A mulher morreu sem estar. Então, sabe, nós temos que ter muito cuidado quando em achar que aquela promessa é para todo mundo. Então, de Filipos, eles seguiram para Tessalônica, a maior cidade da Macedônia. Em Tessalônica, muita gente se converteu, né? E, de novo, ali, os seus inimigos, né? Se levantaram, acusaram Paulo ali de estar trazendo desordem ao mundo. Então, eles partiram de Tessalônica, foram para Bereia, que ficava a uns 80 quilômetros a oeste ali dessa cidade. Ali, Paulo teve um ministério bem aceito, pois os bereanos mostraram ser receptivos às verdades das Escrituras. Mas, novamente, judeus de Tessalônica atiçou ali, né, o povo contra eles. E Paulo foi enviado até a cidade de Atenas, na Grécia, enquanto Silas e Timóteo continuaram ali em Bereia. Em Atenas foi o lugar que Paulo teve a recepção mais fria ao longo da sua viagem. Foi em Atenas que Paulo fez o sermão sobre o Deus desconhecido, ao qual eles adoravam sem nem conhecer. Está escrito, de fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram seus deuses, encontrei um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Partindo dali, Paulo seguiu para Corinto, uma das principais cidades do Império Romano, e lá Paulo ficou quase 2 anos, estabelecendo uma igreja forte, né? Corinto, como eu falei, inclusive dessa história agora do marido descrente, da esposa descrente, Paulo dedicou 2 cartas à igreja de Corinto, né? E saindo ali de Corinto, Paulo voltou a Jerusalém e posteriormente volta a Antioquia. No caminho, né, de volta, ele visita ali rapidamente a cidade de Éfeso, e saindo de Éfeso, eles vão para Cesareia, daí vão para Jerusalém e Antioquia. No capítulo 18, está escrito que depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora, atravessou a província da Galácia e o distrito da Frígia, indo de um lugar para o outro e animando todos os cristãos. Esse aqui foi o resumo, mais ou menos, dessa segunda viagem, né, missionária de Paulo. Eu vou falar um pouquinho melhor quando ele estava em Atenas e Corinto. Atenas, né, enquanto ele estava ali esperando Silas e Timóteo em Atenas, porque ele teve que sair ali de Bereia rápido, né, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade ali de Atenas cheia de ídolos, né. Ele ia para sinagoga e ali falava, conforme descrito da palavra, e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam, né? Parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então, eles o levaram a uma reunião na Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam ou se ocupavam, né, de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. A cidade de Atenas era uma das maravilhas do mundo antigo, abrigando ali gênios literários, né? O brilho filosófico, os grandes filósofos vieram dali. E beleza arquitetônica também.
Era a sede da maior universidade do mundo na época. Na época de Paulo, Atenas era uma cidade de grande importância política e comercial, mas também era um ponto central de superstição e idolatria. Atenas era conhecida por seus altares e divindades pagãs. A cidade era um lugar onde os atenienses eram extremamente religiosos, não eram total, mas eles adoravam seres desconhecidos. Eles se ocupavam de conhecer de tudo, eles eram abertos ao conhecimento, eles eram abertos à filosofia, né? Onde a filosofia é aberta ao conhecimento. Então, eles queriam saber de todas as religiões. Por isso, esse politeísmo ali, nessa quantidade de deuses. E claro, Paulo, como a gente já conhece pela sua eloquência e sabedoria, ele aproveitou a oportunidade para debater com os filósofos, né, e intelectuais, até porque Paulo era muito inteligente e bem discernido nos assuntos. Ele foi e proferiu o seu discurso ali no Areópago, onde apresentou, né, a sua mensagem aos atenienses. Apesar das dificuldades e desafios, Paulo conseguiu ali plantar a fé, né, semear fé ali em Atenas, deixando um legado duradouro na cidade. Ágora era uma área aberta no centro da cidade, cercada de edifícios públicos, templo dos deuses principais, senado, tribunal de justiça e também um pórtico, né, que era usado ali para as operações de câmbio. Então todo mundo se reunia ali. Então era um local ideal, as pessoas estavam ali comprando, havia muita circulação de gente. Então havia aquele teatro aberto onde eles ficavam ali debatendo os assuntos. Era um lugar frequentado por homens de negócio, né? Na Ágora, Paulo disputou ali com os adeptos, né, das duas ilustres escolas, né, como eu disse, da faculdade, era um lugar da maior faculdade do mundo, né, ali da escola de Atenas, formada ali pelos estoicos e epicureus. Os estoicos e epicureus eram filósofos gregos. O epicurismo, fundado por Epicuro, era a filosofia que enfatizava a busca pelo prazer. Eles acreditavam que a felicidade era alcançada através da moderação e da aceitação da finitude da vida. Já o estoicismo, fundado por Zenão de Sítio, enfatizava a virtude, a razão e a aceitação do destino como caminhos para a felicidade. Eles acreditavam que a felicidade vem de dentro. Ambas as escolas buscavam ali responder às ansiedades humanas e oferecer maneiras de viver bem em um mundo frequentemente caótico, né? O discurso de Paulo perante aquelas pessoas começou com a referência ao altar erigido ao Deus desconhecido. Então ele enfatizou: pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, que ele existe, é o Senhor dos céus e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Até então estava tudo muito bem, as pessoas interessadas no que Paulo estava dizendo, né? Já que eles se ocupavam e se interessavam em mais ouvir e contar novidades do que dar atenção a assuntos de real importância. Mas a reação de alguns não foram positivas quando Paulo veio falar da ressurreição. Quando eles ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram deles, mas outros disseram: em outra ocasião queremos ouvir você falar mais sobre esse assunto. Então, Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas pessoas estavam ali Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, e uma mulher chamada Dâmaris, e mais outras pessoas. Na verdade, entre os próprios judeus havia, né, nos que criam na ressurreição e os que não criam. Mas mais à frente nós vamos falar sobre essa assembleia onde Paulo vai debater sobre esse assunto dos que creem e os que não creem em ressurreição. E aí, depois de Atenas, Paulo vai para Corinto. Corinto era uma cidade próspera e culturalmente rica, localizada na província romana da Acaia. A cidade era símbolo de riqueza, luxo, alcoolismo, corrupção, refletindo ali uma sociedade com costumes pagãos, uma moralidade frouxa. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, né, ele fundou a comunidade cristã em Corinto, que tinha cerca ali de 500 mil habitantes. E era um importante centro econômico devido à sua localização estratégica com
dois portos. A cidade também era conhecida por suas atividades artísticas, como a produção de cerâmicas. Paulo dedicou muito tempo à comunidade cristã de Corinto, escrevendo cartas para orientá-los em meio aos desafios morais e sociais que eles enfrentavam. O ministério de Paulo começou na própria sinagoga da cidade, mas logo se levantaram os judeus contra ele, conforme está escrito na palavra. Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias, mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse: se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha, e de agora em diante vou anunciar a mensagem aos não-judeus. Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus. Merece destaque aqui essa história, a conversão de Crispo, o principal da sinagoga, justamente com toda a sua família. Mas os opositores de Paulo continuavam firmes em impedir a obra dele, o levando à presença ali de Gário, o governador. Mas seus acusadores foram frustrados, pois o governador não quis ouvir as alegações, já que se tratava de questões religiosas e não a desobediência às leis romanas, né? Depois Paulo deixou Corinto para uma rápida visita a Jerusalém, onde pretendia passar a Páscoa. A caminho, passou ali por Éfeso, não ficando ali muito tempo, contrariando o pedido de alguns irmãos para que ele se demorasse ali com eles mais tempo. Mas Paulo prometeu voltar, o que vamos ver na próxima aula, essa volta dele ali para Éfeso, né? Como eu falei, como é bem complexo, né? E tanta coisa para ver, nós vamos estudar assim de pouquinho em pouquinho. Na próxima aula, nós vamos abordar essa terceira viagem missionária de Paulo, né? E aí a gente vai entrar ali também em Éfeso. Eu quero te agradecer por estar aqui nos acompanhando, quero agradecer imensamente. A última aula foram 500 e poucas pessoas que assistiram a aula ali no Spotify. Quero te agradecer e dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar. Até mais, até lá, fiquem com Deus.